Graça e paz, igreja. Amém. Quem foi edificado com o testemunho do irmão, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós já fomos edificados. Nós podíamos ir para casa, porque o tanto que edificou foi uma bênção para as nossas vidas. E eu vou pedir para que vocês abram a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 9. E eu vou passar a fazer a leitura. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém pôr à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinham em sua mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhes foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como no palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar em seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que eles faziam no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que dizia até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do teu amor, teu Deus, para com Israel e todo o seu desejo de perseverar para sempre. Ele te fez rei para manter justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxe ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Então, ela e os seus servos voltaram para o seu país. Graças a Deus por essa palavra. Amém. Então, a rainha de Sabá sai lá dos confins da terra, sai lá do seu reino e vai até o rei Salomão para colocar ele à prova, para testificar, para saber se era verdade a fama do rei. Então, a fama do rei Salomão se espalhou por toda a terra de que ele era um rei sábio, que ele era um rei próspero e um rei generoso. E a Bíblia também fala de outras famas, né? De outras famas, de outros personagens, de outras pessoas da Bíblia. A Bíblia fala em 1 Josué. Isso, 1 Josué. Não, Josué 6:27. Fala sobre a fama de Josué, que a fama dele percorria por toda a terra. Em Jó, se eu perguntar para vocês qual que é a fama de Jó, quem sabe me responder? Homem justo. Ninguém lê a Bíblia aqui, gente? Homem justo e temente a Deus. Amém? A igreja está acordada? Sim ou não? Amém? Então tá bom. Atos 19, 13 e 17 diz que até os demônios sabiam quem era Paulo. A fama de Paulo percorriam até entre os demônios. E João 1, 47 do 49 fala sobre Natanael, quando Jesus
né, chama ele e fala que neste homem não há falsidade. Então a fama dele é que nele não havia falsidade. E me fez chamar, isso aí me chamou a atenção, fama, né? O que será que as pessoas escutam de nós? O que as pessoas falam de nós? E fama quer dizer conceito bom ou mal de um grupo humano que tem de alguém ou algo, reputação, notícia infundada ou fonte desconhecida, boato. Então existia aí uma fama dessas pessoas que percorriam a terra, né, de Salomão e de todos esses homens que eu acabei de falar. E se eu for falar de fama aqui, eu consigo falar de muitas pessoas da Bíblia, de muitas histórias da Bíblia, porque muitas pessoas deixou uma marca, deixou uma fama. E trazendo isso para as nossas vidas, eu quero falar de algumas coisas importantes da vida do cristão. A primeira, claro, é a fama. E se eu fosse colocar um título aqui para essa mensagem, o título seria Fama. Qual é a sua? Você já se perguntou qual que é a sua fama? Qual que é a sua fama na sua casa? Você já perguntou como é a sua fama na sociedade? No seu trabalho? Como que as pessoas estão olhando para você? O que elas estão vendo em você? Porque toda a fama de Salomão foi atribuída a Deus. Será que a nossa fama está sendo atribuída a Deus? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo Deus através das nossas vidas, assim como a rainha de Sabá viu o Deus de Israel sobre a vida do rei Salomão? Leandro, qual que é a sua fama na sua casa? Você já perguntou para Elisandra o que ela vê em você? Maridos, vocês já perguntaram para a esposa de vocês o que elas veem em vocês? Sim ou não? Gente, igreja? Se não, pergunta agora. Pergunta agora. Pergunta agora. Pergunta. Pergunta assim, amor, qual que é a minha fama lá em casa? Pergunta. Pergunta, Leandro. Pergunta, Joninha. Oh, deixa eu ver. Olha lá, tá todo mundo dando risada lá. Nenê, pergunta a sua fama pra Lica. Qual que é a sua fama lá? Andinho, pergunta pra Paola. Fala, gata, qual que é a minha fama lá em casa? Pergunta. Vai, Lineker, pergunta pra Stephanie. A fama foi boa? Se a sua fama na sua casa, ela respondeu positivamente aí, dá um glória a Deus. Amém. Então nós temos uma fama na nossa vizinhança, na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho. Antes de nós nos convertermos, nós tínhamos uma fama. Que essa fama não agradava a Deus. Mas a partir do momento que nós nos convertemos e recebemos o Senhor como o suficiente Salvador nas nossas vidas, recebemos o Espírito Santo, essa fama tem que mudar. Essa fama tem que ser atribuída a Deus. Amém? A minha fama mesmo não era muito boa. A minha fama não era muito boa. Eu lembro que quando foi para mim casar, a minha mãe tá aqui, ó. Ela chamou meu marido e me defamou. Alessandra é assim, Alessandra é assado. Se você estiver comprando a Alessandra pelo tamanho dela, você tá enrolado. Porque ela é assim, ela é assada, ela é assim, assada. E aí ela falando, meu olho só crescia. Você lembra disso, mãe? O meu olho só crescia. Eu falei, meu Deus, esse homem não vai querer saber de mim mais. Ele não vai querer casar comigo. Porque minha mãe tá me defamando pra ele. Aí depois veio os pontos positivos. Mas ela é assim, ela é assim, ela é assim, ela é determinada, ela trabalha, no que você precisar dela, ela vai estar do seu lado. O que ela falou, ela vai morrer falando porque ela falou. Mas também primeiro me descascou, né? Eu falei, não, ele não vai querer mais casar comigo. Não, mas mesmo assim ele quis. Eu falei, glória a Deus, né? Ele me ama, glória a Deus. Mas a minha mãe falou assim, eu já tô te falando logo porque eu nasci de devolução. Então você já vai levar o pacote sabendo o que tem nesse pacote.
né? Então, ela me defamou para ele. Então, eu tinha uma fama. E nós temos uma fama. No ensaio de ontem, o Nenê comentou sobre a fama dele, não é verdade, Nenê? De quando antes dele conhecer a Cristo. Só que quando nós passamos a conhecer a Cristo, essa fama tem que mudar. Essa fama, ela tem que testificar o Senhor nas nossas vidas. Amém? E a sua fama lá com a sua vizinhança? Como que é? Eu tinha uma vizinha, ela mudou. Mas essa vizinha, toda vez que ela lavava o quintal dela, a calçada dela, ela jogava toda a sujeira dela para minha calçada. E aí todo dia eu via aquilo, mas eu não era convertida, tá, gente? Todo dia eu via aquilo e me dava um nervoso assim, ó, que subia da ponta do dedão e vinha até a cabeça. Eu falava, meu Deus, essa vizinha um dia vai me pegar com a pá virada e ela vai ver só o que eu vou fazer com esse lixo dela. E foi indo, e foi indo, e foi indo. Até um dia que eu tava já estressada, vi o lixo da vizinha lá, ela lavando, deixou o lixo tudo lá na minha calçada. Aí saí eu com pá, com vassoura e começo a varrer toda a minha calçada, né? Jogando pra calçada dela. Jogando. Joguei tudo, fiz aquele monte e a filha dela lá da janela vendo. E a menina olhando, e eu jogando. Aí na hora que eu vi que a menina firmou as vistas assim, fez cara feia, eu falei, tá achando ruim? Desce aqui, desce aqui, vem catar seu lixo. Não reclama não é pra jogar lixo na minha calçada. Vem catar o seu lixo. A mãe dela não desceu, eu falei, você tá achando ruim? Desce aqui pra pegar eu também. Eu era desse jeito, essa era a minha fama. Vizinha mudou, enfim, me converti. Agora o Senhor colocou uma abençoada lá, que ocupa toda a minha lixeira. Aí quando eu vou colocar o lixo na lixeira, não tem espaço pro meu lixo. Aí eu falo, Jefferson, onde que eu vou colocar esse lixo, Jefferson? O Jefferson, não vai lá não. Não vai lá não, que agora você é convertida, não dá certo. Deixa ela usar a lixeira, coloca em outro lugar, coloca no muro, coloca no chão. Eu falo, não, Jé, pelo amor de Deus. Aí eu vou colocar o lixo, toda a lixeira. Mano, gente, é lixo pra dedéu. Ela lota minha lixeira. Aí eu falo, tá bom, Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Senhor, me dê, paciência, eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que ter uma boa fama aqui na minha rua, nos meus vizinhos. Faça com que eu ame essa vizinha, Senhor, mesmo ela usando toda a minha lixeira. E assim. E aí essa vizinha mudou. Agora veio outra, que aí é briga todo final de semana, que tem que chamar a polícia, os vizinhos chamam a polícia. Mas vamos manter uma boa fama. A nossa fama tem que ser atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E no nosso trabalho, você já se perguntou aí qual que é a sua fama no seu trabalho? Como que as pessoas veem você no seu trabalho? A sua fama está sendo atribuída ao nosso Deus vivo, ao nosso Senhor Jesus Cristo? No meu trabalho, dia de quinta-feira à tarde, a cada 15 dias, eu faço espirometria. Pense num dia estressante. Espirometria é aquele exame da prova de função pulmonar que você tem que assoprar. E as pessoas não entendem o comando. Então você fala, enche o peito de ar, solta, 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 solta. E a pessoa tem que ir soltando, eu tenho que contar 10 segundos. Aí as pessoas não conseguem. Não conseguem soltar os 10 segundos. Não conseguem realizar o exame. Aí eu tenho que parar, e de novo, parar, e de novo. Esses dias o elevador estava quebrado. E aí teve que fazer o exame lá em cima, porque o pessoal de pós-cirúrgico teve que fazer os atendimentos na minha sala. O paciente do Dr. Ari, que tinha feito cirurgia, não podia subir escada. Então, a espiro eu fiz no primeiro andar. E aí, eu fazendo exame de uma paciente com suspeita de câncer no pulmão, um nervoso, porque não queria subir escada, entrou na minha sala com tudo, sem bater, sem nada, e falou, escuta aqui, você vai me atender que hora? Eu falei, meu Deus. Vai me atender que hora? Aí eu, que hora que o senhor está marcado? Respirei fundo, que hora que o senhor está marcado? 2h30. Aí eu fui olhar no relógio, 2h35. Eu falei, o senhor pode aguardar um pouquinho?
que eu já vou te atender. O que está acontecendo? Não, porque a minha esposa não pode subir escada. Falei, então aguarda um pouquinho que eu já vou descer para atender o senhor. Pode esperar? Tá bom. Não deu 5 minutos e a pessoa com câncer de pulmão não estava conseguindo realizar o exame. Então eu tinha que ficar ajudando ela, auxiliando ela para ver a possibilidade dela realizar o exame. Não deu 5 minutos, ele entrou de novo. Onde eu faço uma reclamação aqui? Eu falei, calma, senhor. Respirei fundo de novo. Falei, calma, senhor. Eu já vou descer. Gente, para quem me conhece sabe que é muito difícil isso. Calma, senhor. Eu já vou descer. Só um minutinho. Não, porque eu pago. Aí eu levantei e falei, todo mundo paga. Todo mundo aqui paga, não é só o senhor. Mas eu vou fazer de tudo. Eu terminando esse exame dela, eu vou descer para atender o senhor. Ele desceu lá embaixo, ele acabou com as meninas da autorização. Xingou todo mundo, aqueles palavrões mais horrorosos. Aí a Renata liga para mim e fala, Lê, por favor, eu não tô aguentando, esse homem tá acabando comigo. Desce aqui para atender a esposa dele. Eu desci. Terminei de fazer o exame da paciente com CA, desci. Quando eu cheguei lá, cheguei assim... Oi, minha querida, minha linda, vem aqui, senta aqui, deixa eu te ajudar a levantar, vem pertinho de mim, se apoia em mim, senta nessa cadeira, vamos lá, coloca o tubo na boca, respira. Não conseguiu, foi fraquinho, vamos de novo, mais uma vez, e respira e tal. Fiz o exame, ela foi embora. Subi, terminei de fazer o exame, na hora que eu desci, a Camila falou assim pra mim, Lê, eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus, aconteceu mais alguma coisa, né? Eu pensei, não, aconteceu mais alguma coisa, né? Eu falei, que foi, cara? Ela falou, não, eu tenho que te dar um abraço e eu tenho que te parabenizar. Porque com a raiva que esse homem fez todo mundo passar aqui hoje, eu queria maiar o computador na cabeça dele. E quando você desce aqui com a sua paciência, com a sua calma, tratando a esposa dele bem, tratando ele bem, eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. Eu falei, cara, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Amém? E é assim, né? Nós temos que ter uma fama. Olha só, ela olhou para mim e ela falou, não, eu tenho que te parabenizar. Eu falei, não sou eu. Então foi uma fama ali, foi algo que marcou ela ali naquele momento. Né? No momento de raiva, de ira, todo mundo queria matar o homem. Eu fui lá, tratei bem, com amor, com carinho, com muito esforço, gente, porque não é fácil. Né? Mas é apesar de nós, é o Espírito de Deus que faz através de nós, amém? Glória a Deus por isso. E a gente já se perguntou, você já perguntou pro seu filho assim, quem tem filho, né? Filho, como que você me vê? É importante, né? Você saber a imagem que você está passando pro seu filho. É importante você ouvir o seu filho na sua casa. É importante você ouvir a sua esposa. Esposa, é importante você ouvir o seu filho, o seu marido. Enfim, é bom ter essa comunicação. Saber a imagem que nós estamos passando na nossa casa. Qual que é a nossa fama para a nossa família. Amém? Em Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na sua casa, a sua fama, o seu testemunho, é amor? É paz? É mansidão? Domínio próprio? Essa tem que ser a nossa fama na nossa casa. A fama do cristão inicia dentro da casa dele. Primeiro é na nossa casa, depois é na sociedade, depois é no nosso trabalho. Sem briga, gente. Amém? E a fama na nossa igreja? Como que é? Você já perguntou aí pro irmão? Pergunta aí pro irmão aí do lado, aí quem não conhece. Fala aí, como que você me vê? Qual é a minha fama? Porque nós temos uma fama na nossa igreja. Eu lembro que quando eu passei pelo encontro com Deus a primeira vez, que eu fui para servir, as meninas ficou em pânico. Você lembra, Elisandra, disso? Porque a Alessandra, ela é séria. Lembra disso? Todo mundo comentando entre elas, não, porque a gente não vai poder nem dar risada, porque a Alessandra é séria, a Alessandra é brava, a Alessandra não sei o quê. E eu nem sabia dessa fama que eu carregava, né? Enfim,
Quando chegou lá no encontro com Deus, sexta-feira à noite, acabou, todo mundo foi tomar banho, dormir. Aí todo mundo dormiu no mesmo quarto, as meninas, os meninos dormiram na sala em outros quartos, que foi numa chácara em Bragança. E aí no quarto, eu já lancei uma palhaçada, né? E aí todo mundo começou a rir. Aí falou assim, não, mas a gente achava que você era séria, mas a gente achava que você era brava. Eu sou séria, eu sou brava, mas eu também brinco, eu também dou risada. Amém? Então nós temos isso. Eu lembro que quando eu comecei a vir à igreja, que eu me converti, eu morria de medo do pastor Tiago. Um dia o pastor Tiago pediu para abrir uma porta aqui no fundo, ele me deu a chave, eu vim toda trêmula para abrir a porta. E eu acho que eu estava tão nervosa para abrir a porta, que a porta não abria. E eu comecei a empurrar a porta, bater a porta, que era a porta da cozinha, e a porta não abria. Aí eu falei, meu Deus, a porta não está abrindo. Daqui a pouco vem o pastor Tiago. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele, o que está acontecendo aí, irmã? Está conseguindo abrir a porta? Eu falei, não tô, quer me ajudar? Meu Deus, foi lá, abriu a porta. Mas eu tinha medo dele, por quê? Porque a fama dele, não, o pastor Tiago é bravo, o pastor Tiago é bravo. E, então a gente tem isso dentro da igreja, né? A gente passa alguma coisa para alguém por causa da nossa postura. E depois que você começa a ter relacionamento com os irmãos dentro da igreja, você vê que essa fama aí não tem. Até tem, mas você começa a se relacionar com a pessoa começa a conhecer você. Por isso que é importante os relacionamentos dentro da nossa igreja. O relacionamento vai gerar unidade, e a unidade vai testificar Cristo em nós. Amém? Hoje eu acordo 9 horas da manhã, em pleno sábado, com meu celular vibrando. Quando eu vou olhar a mensagem, tá lá, pastor Tiago, kkkkkk, mandou um reals para mim. Pergunta que o pastor responde: pastor, é pecado chamar uma irmã de mini vaso? Ah, pelo amor de Deus, né? Então por quê? Porque gerou relacionamento, gerou a unidade. Nós conhecemos uns aos outros, isso fortalece a igreja, isso edifica a igreja, faz com que a igreja seja mais forte e que as pessoas olhem para a nossa igreja e vejam Cristo através de nós. É tão gostoso a unidade, é tão gostoso você conhecer o irmão, saber quem o irmão é de verdade. Às vezes você olha para ele e você não atribui aquela fama a Deus, mas quando você tem relacionamento com ele, aí você vê quem ele é em Deus e você vai atribuir. Pastor Tiago é um homem de Deus, eu não tenho dúvida. Pastor Luciano é um homem de Deus, Elisandra é uma mulher de Deus. Por quê? Porque gerou relacionamento, e eu sei qual é a fama deles em Deus. Eu conheço eles, eu sei, mas por quê? Por causa do relacionamento, por causa da unidade que fortalece o corpo de Cristo dentro da igreja. Amém? Então a nossa fama na nossa casa, na sociedade, no nosso trabalho e dentro da nossa igreja tem que ser atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Em Atos 6:3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Nós precisamos de um bom testemunho. O cristão ele tem que ser marcado por uma boa fama, para levar o ministério, para levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque não adianta nós termos a palavra de Deus. Todo mundo tem a palavra de Deus aqui, ó, na ponta da língua. Não adianta você ter a palavra de Deus na ponta da língua, mas você não ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir a um bom testemunho. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a ter uma boa fama como cristão. Amém? Outro ponto importante da vida do cristão é a sabedoria. O rei Salomão, ele era um rei sábio. A rainha ficou sabendo da fama dele por ele ser um rei
sábio. E a sabedoria, ela precisa também fazer parte da vida do cristão. Sabedoria é qualidade, caráter, grande instrução. Então nós precisamos de sabedoria no dia bom. Nós precisamos de sabedoria no dia mau. Nós precisamos de sabedoria num momento de raiva, de ira. Nós precisamos de sabedoria para ouvir. Nós precisamos de sabedoria até para falar. Então a vida do cristão precisa ser marcada também pela sabedoria. Nós precisamos ter uma fama de sábios também. Amém? A sabedoria, ela não é fácil, mas ela é concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim, Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então é o Senhor quem dá a sabedoria. Tiago 1:5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-lhe a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então o cristão, todos os dias, em suas orações, ele precisa pedir sabedoria. Eu lembro que quando a babá do Caleb, o Caleb tinha uma babá, ele tinha 7 meses, ela ficava com ele apenas 2 horas. E lá em casa tem câmera, ela não sabia que tinha câmera, e ela sufocou o Caleb com um cobertor. Muita gente já sabe disso aqui na igreja. E eu peguei a babá sufocando o Caleb. Então eu peguei ela comendo o café da manhã dele, eu peguei ela sufocando ele com o cobertor. E aí na hora eu fiquei tão desnorteada que eu salvei o vídeo e comecei a mandar para todo mundo. Mandei para minha mãe, mandei para meu pai, mandei para minha irmã, mandei para o Jefferson e fui mandando. Porque eu não queria perder o vídeo. E naquele momento ali, eu vi que todo ser humano é capaz de matar. Ainda mais quando mexe com a pessoa que você ama. Porque a ira te domina. A ira te governa. Então eu saí tão desnorteada que eu entrei no carro. Na hora que eu liguei o carro, me veio um negócio assim. Aí eu falei assim, Senhor... Aí eu escutei uma voz falando assim, não faz nada. Eu falei assim, Senhor, então me dê sabedoria de como agir. E a sua paz de espírito para mim não matar. Porque a minha vontade humana era matar ela sufocada, igual ela estava fazendo com o Caleb. Então eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Me dê a sua paz de espírito para mim não matar. Me dê sabedoria de como agir quando eu chegar na minha casa. E eu fui no meio do caminho. E aí quando eu cheguei em casa, não consegui olhar nos olhos dela, porque eu tenho muito de olhar nos olhos da pessoa, porque é quando a gente olha nos olhos da pessoa que a gente fala o que a gente está sentindo, né? E eu sou muito, eu gesticulo demais, então eu não olhei nos olhos dela, eu peguei o Caleb dos braços dela. Ela falou assim pra mim, Olê, tem como você me dar um dinheiro pra mim comprar não sei o que eu nem lembro o que era. Eu lembro que eu abri a gaveta, peguei o dinheiro, eu dei pra ela. Eu queria que ela saísse. Ela pegou o dinheiro, obrigado. Eu falei, tá bom. Depois, mais tarde eu venho aqui. Eu falei, tá bom. Porque ela frequentava a minha casa, ela era minha vizinha de frente, ela acompanhou toda a minha gestação. Não era uma pessoa qualquer, que eu nunca tinha visto na vida. E saiu. E aí logo em seguida chega o pastor Luciano, Lê do céu, o que você vai fazer? Lê do céu, tenha calma. E nós conseguimos ali agir com muita sabedoria que foi concedida pelo Senhor e com muita paz de espírito que o Senhor nos deu. Porque se não fosse o Espírito Santo para nos conduzir aquilo, tinha acontecido algo muito pior. Amém? Então a sabedoria do Senhor precisa estar sobre a vida do cristão. Precisa fazer parte da vida do cristão. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ele tem a sabedoria do Senhor. Amém? Outra sabedoria que me chamou a atenção aqui do rei Salomão foi que ele teve sabedoria até para responder os questionamentos da rainha. Ele respondeu todas as perguntas. Todas as perguntas que ela fez, ele respondeu. Claramente que a rainha era uma rainha conhecida. O reino dela também era muito próspero, muito rico. Ela era uma mulher de influência. Mas ela viajou tudo aquilo para testar
o rei Salomão. E ele, na posição de rei, ele podia falar: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela vem aqui para me colocar à prova? Para saber que é verdade o que as pessoas falam de mim? Como assim? Essa mulher pirou, ficou louca? Eu sou o rei dessa terra. Ele poderia. Como rei, ele poderia falar o que ele quisesse. Mas ele teve sabedoria até para responder os questionamentos dela. Cada pergunta que ela fez. Ele respondeu e ele não achou difícil. E o que eu quero trazer para as nossas vidas como cristão em relação a isso é: quando nós somos questionados, nós temos sabedoria para responder os questionamentos sem gerar conflitos? Sem adquirir ranço das pessoas? Quando nós somos confrontados, nós temos sabedoria para lidar com esse confronto? Nós precisamos. E queridos, quanto maior for a nossa posição, mais vai exigir de nós sabedoria. Se você é chefe no seu trabalho, você vai precisar de sabedoria. Se você é coordenador, você vai precisar de sabedoria. Se você é supervisor, você vai precisar de sabedoria. Se você é líder na sua igreja, você vai precisar de sabedoria. Se você é pastor, você vai precisar de sabedoria. Sabedoria para lidar com as situações. Sabedoria para lidar com os questionamentos, com os confrontos. Nós precisamos de sabedoria até para resolver problemas. Resolver conflitos que foram gerados. O cristão, ele necessita de sabedoria. Quando você é confrontado por alguém, quando você é questionado. Alguém aqui gosta de ser questionado? Ninguém gosta de ser questionado. Até às vezes lá em casa, o Jefferson começa a mandar mensagem para mim: onde você está? O que você está fazendo? Mas por que você está demorando para responder? Eu falo: meu Deus, quanta pergunta! Mas não é, ninguém gosta de ser questionado. Se tiver alguém aqui que gosta de ser questionado, levanta a mão. Ninguém gosta. Então nós precisamos de sabedoria, até para entender o porquê que nós estamos sendo questionados. O rei Salomão foi questionado, ele respondeu todas as perguntas, todos os questionamentos, e foi atribuído a Deus. Até nos questionamentos, as pessoas precisam ver Deus em nós. Até nos questionamentos, as pessoas precisam ver quem que nós servimos e quem que governa a nossa vida. Em Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Quando você é questionado, qual que é a maneira que você responde às pessoas? Com grosseria? Sem educação? Já se esquivando? Já se protegendo? Por que ela está me perguntando tanto? Por que ele está me perguntando tanto? Não, a sabedoria do Senhor está aqui, ó, é pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É essa sabedoria aqui que nós temos que pedir para o Senhor. Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A sabedoria, olha só, nós precisamos ver a sabedoria, né, como oportunidade do Senhor para exercer a sabedoria nas nossas vidas. No dia mau, sabedoria. No dia bom, sabedoria. Na tempestade, sabedoria. Nos questionamentos, sabedoria. A vida do cristão, ela precisa ser marcada por sabedoria. A sabedoria, ela tem que ser uma marca registrada nas nossas vidas. E se ainda nós não temos, nós precisamos pedir. Porque quando nós pedimos,
ela nos será concedida. Amém? Outra coisa importante na vida do cristão, a generosidade. 2 Crônicas 9:12. Diz assim, ó, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. A rainha trouxe presentes para o rei Salomão e o rei Salomão retribuiu muito mais do que ela trouxe. Quando a gente fala de generosidade, a gente pensa logo em finanças, em bens, em dinheiro. Claro que isso faz parte da generosidade, porque o cristão generoso, ele abençoa as pessoas com as suas finanças, com o seu dinheiro, com seus recursos. Né? O cristão generoso, ele oferta, ele dizima. Mas a generosidade, a palavra generosidade, é você sacrificar algo a favor do outro. E uma coisa que me marcou aqui no rei Salomão foi que ele não foi só generoso com as suas finanças. Quando ele presenteia a rainha, ele foi generoso com o seu tempo. Ele gastou tempo com a rainha para responder os questionamentos dela. E o tempo, hoje, no mundo que nós vivemos, é uma preciosidade. Ninguém quer gastar tempo com ninguém. Ninguém quer sacrificar o tempo com ninguém. Pais não querem gastar tempo com seus filhos, filhos não querem gastar tempo com seus pais. Muitos líderes de igreja não querem gastar tempos com seus liderados, porque o tempo virou uma preciosidade. A gente só quer gastar o nosso tempo no que é favorável para nós. E o rei Salomão, ele gastou tempo com a rainha. Ele foi generoso até no tempo que ele gastou com ela. Ou todas as perguntas que estavam na mente dela, você acha que ele respondeu em 5 minutos? Levou tempo para ele responder. Então, um cristão, ele tem que ser generoso, sim, nas suas finanças, com seus recursos. Mas o cristão, ele também precisa ser generoso com o seu tempo. Tempo para cuidar das coisas da igreja, tempo para cuidar da sua família, tempo para cuidar de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. A generosidade, ela tem que estar marcada, fixada nas nossas vidas. A generosidade expressa o amor de Deus. E quais que são as coisas de Deus? Família, igreja, vidas. O que você vem sacrificando pela sua família? O que eu estou sacrificando pela minha família? O que eu estou sacrificando para os meus filhos? O que eu estou sacrificando por essa igreja a qual eu pertenço e veio todos os domingos e desse púlpito aqui, ó, sai uma palavra viva para a minha vida? O que eu estou sacrificando para o corpo de Cristo? Ser funcional. O que eu estou sacrificando para o corpo de Cristo que é representado aqui por esta igreja ser funcional, para essa igreja funcionar e alcançar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos sacrificar o nosso tempo. E ninguém quer. Ninguém quer. Eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo para fazer parte de um ministério. Eu não tenho tempo para fazer parte de outro ministério. O corpo de Cristo a qual nós pertencemos, ele tem que estar funcionando. E nós precisamos ser generosos com as coisas de Deus. Amém? O cristão, ele precisa. A generosidade tem que fazer parte das nossas vidas em todas as ocasiões. Nas nossas finanças, no nosso recurso e principalmente no nosso tempo. Porque o tempo está ficando escasso. Amém? E para a gente finalizar, nisto conhecemos o que é o amor.
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que você tem sacrificado aí pelo irmão que está do seu lado? Olha a generosidade do nosso Pai. 2 Crônicas 9:12 que eu li, diz assim, a rainha de Sabá ficou impressionada com tudo que ela viu no reino. Ela viu a maneira que o rei se comportou com ela. Ela viu todo aquele reinado, ela viu as toalhas de mesa, ela viu os seus servos, ela viu tudo. Ela observou tudo naquele lugar. E aí ela atribuiu a glória de Deus naquele lugar. Nós, como cristãos, nós estamos sendo observados a todo tempo, a toda hora. As pessoas estão nos observando. E o que elas estão observando? Será que a nossa fama, a nossa sabedoria, a nossa generosidade está sendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Você está sendo observado na sua casa pela sua esposa. Você está sendo observado pelo seu marido. Você está sendo observado principalmente pelos seus filhos, que são uma esponjinha. Nós estamos sendo observados no nosso trabalho, na nossa sociedade. As pessoas estão de olho em nós. Então que o Senhor nos dê graça para que a nossa fama seja atribuída a Ele, para que a nossa sabedoria seja atribuída a Ele, e que a nossa generosidade venha mostrar quem reina e governa as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. E agora eu gostaria aí que você começasse a refletir, a pensar. Sabe, Senhor, o que as pessoas, quando olham para mim, o que elas estão vendo? Fala para o Senhor que você quer ter uma fama atribuída a Ele. Fala para que o Senhor te conceda a sabedoria, que a sua vida cristã, a sua caminhada cristã seja marcada pela sabedoria que vem do céu. Não uma sabedoria comum, não como uma sabedoria de homens, não como uma sabedoria desta terra, mas que seja a sabedoria do céu, a sabedoria do reino de Deus. É essa sabedoria que tem que estar sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir sabedoria para o nosso Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria para o nosso Pai, para conduzir a nossa vida cristã. Peça para o Senhor generosidade. A generosidade tem que fazer parte da vida do cristão. Igreja, cristão, não pode ter fama de mão de vaca, de miserável. Nós representamos o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos ser generosos no nosso tempo, com o nosso dinheiro. Sabe, nós precisamos atribuir todas essas coisas, tem que ser atribuída ao nosso Deus, o nosso grandioso Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina a ser generosos. A generosidade é uma prática da vida do cristão. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos transmitir. É essa a nossa fama. A fama do cristão, ela precisa ser atribuída ao nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo através de nós. A nossa vida precisa ser governada pelo Espírito Santo. Aonde nós colocarmos as nossas plantas dos pés, é Ele que tem que reinar. Com sabedoria, com generosidade.
Senhor, nós te damos graças esta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor nos conduza a nossa caminhada cristã, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos conduza a uma boa fama, que nós tenhamos uma fama de homens e mulheres do Senhor, que a nossa fama seja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que a nossa fama seja de mulheres sábias, de homens sábios, de mulheres sábias para edificar a sua casa, a sua família, de homens sábios sendo sacerdote de um lar e governando a sua casa. Pai, que as pessoas da sociedade, da onde nós trabalhamos, a nossa vizinhança, venham olhar para nós e venham ver o Senhor. Pai, que esta manhã o Senhor venha nos conduzir em sabedoria, em graça, em generosidade, e que nós viemos fazer a diferença como homens e mulheres do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Igreja, levanta a sua mão e aplauda aquele que governa a sua vida, aquele que vai te conduzir em generosidade, aquele que vai te conduzir em sabedoria, e que sua fama vai ser marcada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.